o advogado ia apresentar Tiago, ele assume essa estratégia de desaparecer. Nós vamos voltar aqui com o caso Ana Sofia, e eu quero muito que você preste bastante atenção no que a gente vai estar trazendo aqui para você. O que acontece? Por mais que a polícia está tentando acabar com o caso, inclusive se você for olhar todos os noticiários e procurar também os laudos finais deste caso, você vai ver que a polícia já encerrou esse caso. No dicionário da polícia, esse caso está encerrado. Só que grande parte da população, e muitos canais também que vêm acompanhando o caso Ana Sofia, eles não aceitam o encerramento desse caso por causa de vários pontos que não coincidem. São vários e vários pontos neste caso que não batem, e as pessoas insistem em indagar porque a polícia não procurou, pelo menos, dar uma olhada para esses lados. E as pessoas indagam e questionam porque a polícia sequer cogitou a olhar para esses lados que são nítidos, que são claros na visão de muitos que vêm acompanhando o caso Ana Sofia, mas parece que para a polícia não faz sentido algum. E uma das maiores indagações de muitos dos telespectadores, de muitos da população, era porque a polícia estava conduzindo o caso da forma que estava conduzindo. Quem estava olhando de fora era como se você assistisse um filme de suspense, você de fora assistindo tudo pela televisão, e você vê todos os passos do algoz e a vítima sempre caminhando para o lado aonde o algoz ia capturá-la. E às vezes você vê claramente tudo o que está acontecendo e a vítima sempre fazendo algo para que o algoz chegasse até ela. O que as pessoas que estavam assistindo e estavam acompanhando todo o caso Ana Sofia era justamente isso. Desde quando o Tiago passou a ser o principal suspeito, a população já estava vendo que Tiago poderia fugir, que Tiago poderia desaparecer. A população estava vendo muita coisa que, aos nossos olhos, também estava na cara da polícia. E ainda assim, aparentemente, a polícia deixou o Tiago escapar. Eu não sei se você se lembra, mas em uma das coletivas de imprensa, a qual a Força de Segurança, juntamente com os delegados que estavam no caso, eles deram uma resposta a um dos jornalistas a respeito deles ter deixado Tiago fugir ou não ter segurado Tiago no momento oportuno. Acompanhe comigo um pedaço dessa entrevista. Vamos lá. Foi comprovado que ele teria formatado o celular, não uma só vez, mas várias vezes. Isso já não caracterizaria ocultação de provas e não subsidiaria o pedido de prisão já por essa ocultação de provas naquele momento? Pedimos antes disso. Pedimos com base na perícia de imagem, não é isso, doutor Diógenes? Depois que saiu o laudo dos celulares, então a gente tinha... Isso foi o pós, O pessoal está aqui desde cedo indagando a questão se é verdade que ele foi encontrado sem a mandíbula e uma parte das pernas dele. Poderia ter sido algum animal que levou, algum animal como é uma área... possível sim, isso é uma área que o doutor Marcelo domina. Eu abro a palavra aqui para o doutor Marcelo... Arrancada a manipulação, não pode ter sido claro. Alguém, aquela especulação para dificultar a identificação, mas pode ser um animal. Então, como se trata de um local de vegetação com ação de animais, é muito comum os cadáveres encontrados nesse estado, com muita umidade e com estágio avançado de putrefação, esses sinais de ação de animal. E um deles é esse, de arrancamento da mandíbula. E há quanto tempo ele teve? Positivo. Será liberado hoje para a família. Está confirmada a tese de suicídio, a possibilidade de alguém ter assassinado? Possivelmente aconteceu há quanto tempo o suicídio? Só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho, por favor. Pronto. Por favor, só um pouquinho. Pronto. Consoante os laudos, tanto de local de crime quanto o de medicina legal, foi constatado sim suicídio por enforcamento. Ele deixou uma carta com Não, é negativo. Pode ter acontecido há quanto tempo? Não, então, diante do estado avançado de putrefação, a gente não consegue afirmar exatamente qual foi o dia, a data. Só fazendo uma observação aqui, é muito interessante o termo utilizado pela perita. Parabéns, doutor Marcelo. Foi divulgado agora, nos repassado agora, doutor Diógenes. Autoeliminação. O exame realizado no local e no corpo
também confirmando isso, todos os indícios. Não existia qualquer fratura, perfuração do couro que restou em membros superiores e inferiores. Esses fenômenos do ambiente com a interação de animais da fauna do local é que levaram a esses questionamentos sobre mandíbula, tudo, mas é extremamente importante frisar que não resta qualquer dúvida. Nós não estamos aqui diante de um filme escatológico, não. Estamos diante da realidade dos fatos. Tiago Fontes, de acordo com as provas técnicas e científicas, autoeliminou, praticou suicídio, utilizando uma corda e o cadarço da bermuda para reforçar, ele estava determinado. Só frisando, o inquérito à parte foi instaurado para apurar a causa da morte e as circunstâncias da morte de Tiago. Esse inquérito ele não foi relatado, ainda teremos depoimentos, mas a prova científica que já é ofertada nesse momento, os laudos, já se torna exatamente irrefutável, ou seja, incontestável que realmente foi suicídio, mas o inquérito à parte foi instaurado para... Isso, doutor Diógenes, parabéns, mostra a isonomia institucional da Polícia Civil em trabalhar os fatos espelhados no norte da verdade real, sempre tentando elucidar de uma forma precisa, independente dele ser o autor do crime, nós queríamos determinar com precisão a causa-morte. E que, inclusive, o exame de DNA ainda será realizado, já foi coletado, não jamais fragilizando uma prova da patoloscopia, que, inclusive, tecnicamente, ela é mais segura desse ponto de vista, mas também com forma complementar, porque foi requisitado no início. Se foi requisitado, conjuntas, né? Também será viabilizado, apenas como forma complementar. Uma dúvida que ficou foi como aconteceu a suposta morte de Ana Sofia. Foi na casa, ele levou ela viva, levou para o condomínio, depois matou ela em outro local. Como é que se deu essa dinâmica, apesar de ser um fato difícil de esclarecer nesse momento? A hipótese, mas o doutor Aldroville, que preside o inquérito, é quem apoia. Senhores, é óbvio que a gente não pode entrar aqui no achismo. Como bem frisou o doutor André conversando conosco, nós trabalhamos com precisão. Mas, para estudar uma dinâmica do crime, numa circunstância semelhante a essa, em que detalhes específicos morreram e serão enterrados junto com Tiago Fontes, nós temos que trabalhar com hipóteses. E uma das hipóteses é que ele fez um esconderijo provisório do corpo, não é isso, doutor Diógenes? Logo após o crime, ainda no interior da residência, com a chegada do carro, utilizou esse meio de transporte para retirar o corpo de lá, foi até o seu trabalho, pelo tempo do percurso e de chegada no local do trabalho. Se ele não colocou numa cova provisória, pode inclusive ter permanecido com o corpo dentro do carro, hipótese diminuída em razão da excelente perícia realizada no interior do veículo, em que não foi encontrado qualquer vestígio de sangue ou material, cabelos, unhas, pele. Ele permanece nessa situação e aí tem uma janela de tempo determinante para a investigação. Mais de 1h30, não é isso? 1h52 minutos. 1h52 minutos. Nós temos a imagem dele chegando na casa dele e nós temos uma prova técnica de que ele saiu do trabalho 1 hora antes de que ele deveria ter deixado o seu posto. No dia que ele fugiu, doutor. Então, licença, Gustavo, só para concluir o raciocínio da dinâmica do crime. Então, dentro dessa 1h52 minutos, a gente tem uma janela que ele pode ter percorrido um trajeto, inclusive fora do trajeto comum trabalho-casa. Até que ele é próximo também do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos diante de um espaço geográfico amplo. Só complementando, existe dentro dos autos um relatório de investigação, foi bem produzido, inclusive das câmaras periciais também, que de forma muito concreta sabe-se que Tiago saiu às 17 horas no carro, após ele colocar o carro de ré na residência, ele sai às 17h50, chega por volta de 18h08. Então, assim, a ida, apesar do tempo
não ter muito tempo de chegada, não é esse atraso absurdo, é um pouco atraso, mas ele muda a rota também já na ida. Então, por que muda? Porque temos câmeras no estado, com certo tempo, isso aí não vamos entrar em detalhes, com certo tempo de backup, em que, por exemplo, 8 plantões de Tiago são monitorados e Perfeito. apenas naquele dia ele muda a rota, apenas naquele dia. Sobre ir de carro e moto, ele realmente alterna, tá chovendo, ele vai de carro, moto, isso é comum, foi uma coisa. Mas nesse dia ele vai de carro e só nesse dia ele muda a rota. Para quem conhece lá Bananeiras, quem vai de Roma para Bananeiras, comumente vai pela entrada da cidade, que é via a rodovia 105. Se não obedecer, para quem vai para o condomínio que ele trabalhava, se não obedecer essa via, temos 2 estradas vicinais completamente inviáveis, sim, se chega lá através dela. Mas quem não, naquele dia não queria fazer uma trilha ou não tinha alguma coisa para resolver naquele percurso, realmente é algo importante. Ele pode já ter colocado provisoriamente o corpo naquele espaço. Mas não é só uma via, como eu digo, são 2 vias. Ele domina bem ali, sabe, e não é um espaço muito pequeno, é um espaço de vários quilômetros, não é isso? Na volta, ele faz aquelas pesquisas, né, que o Dr. Odroville já narrou, faz aquelas pesquisas, preocupado com o corpo que já fazia 16 horas, que já da morte de Ana Sofia, sim, porque foi às 12h40 o desaparecimento dela, segundo as câmeras. E ele está lá no condomínio, lá trabalhando às 4h50, já pesquisando sobre essa questão do estado de putrefação. Ele se desconecta da rede da Wi-Fi, também sai do condomínio mais cedo, às 5 horas da manhã, 5 horas e 8 minutos, e não volta pelo percurso habitual, e até qualquer pessoa faria, que é pela saída de Bananeiras via rodovia PB 105. Não passa. E se ele chega via PB 105 em Roma, ele acessou por esses caminhos, que no percurso nós já mapeamos. É um percurso quilométrico. E ele tem 1 hora e 52 minutos. Ele pode ter ido para uma região mais afastada, sim, pode. Até porque ele teve 1 hora e 52 minutos para chegar lá. Se desconecta da rede Wi-Fi e chega lá, porque nós temos aí, tem a câmera dele chegando em casa, inclusive a reconexão. E ele passa, onde ele passa, apesar da noite trabalhando, volta àquelas pesquisas. Então, assim, tem uma dinâmica muito interessante, que isso está consolidado em um laudo muito bem elaborado, e eu parabenizo a equipe que elaborou isso aí, inclusive já submetida à perícia para que não tivesse dúvida com relação a se aquele carro que passou era dele ou não. Até isso foi muito bem trabalhado. Então, eu parabenizo a equipe. Mais um elemento que também ainda não havia sido divulgado de forma detalhada, digamos. Deixa eu perguntar aqui, Vina, ao delegado. Deixa eu pedir a polícia. Vou continuar, não é delegado. Perfeito. Teve um determinado momento aqui que o senhor trouxe uma informação de que numa conversa informal com ele quase chegou a confessar. E foi quando, naquele momento, o senhor tentou trazer para ele aquela fala, porque a polícia já tinha certeza que era ele. Acho que o senhor até já trouxe essa explicação aqui em outro momento, mas como a gente está ao vivo agora na TV Tambaú, por que não, nesse momento, deter o Tiago ali? Né? Por que não? E a explicação técnica mesmo do que seria um pedido de prisão preventiva, do que seria, né, um outro tipo de pedido de prisão, se vocês tinham certeza de que foi ele e ele estava ali na sua frente, mas por que não, né, mantê-lo ali e trazer naquele momento o esclarecimento do caso? Eu entendo perfeitamente a pergunta e, inclusive, agora, nesse momento, é mais fácil fazer essa pergunta. Mas, para mim, é com muita tranquilidade que eu a respondo. Até porque, como eu já disse, a gente vive num Estado democrático de direito em que o contraditório e a ampla defesa dentro de uma investigação, ele deve ser obedecido. Nós sabíamos da informação, mas trabalhamos com um inquérito que ele é, por natureza, escrito. Nós precisávamos que aquele laudo nos fosse disponibilizados. Nós precisávamos que relatórios fossem confeccionados. E nesse momento, nós já estávamos em mente pedir a prisão temporária. Só que eu vi uma oportunidade de entrevistá-lo.
uma oportunidade de manter esse contato, até porque, como eu já bem frisei, o nosso convencimento também é formado por percepções. E as percepções vêm de relações humanas, desse trato que eu estou tendo inclusive com a senhora, essa conversa do dia a dia, do olhar, do rapó. São momentos extremamente importantes para investigadores natos. E nós nos reunimos dentro da sala e não queríamos perder essa oportunidade. Inclusive explicando para ele que não havia qualquer mandado de prisão pesando contra ele. Ele teve toda a oportunidade de se redimir. É importante frisar isso. Só há uma vítima, Ana Sofia. Doutor, eu fiquei com a dúvida, ele quase confessou para o senhor. Ele disse, de fato, eu dei sumiço a mim, não, mas eu não sei onde está o corpo, o corpo acabou. O senhor explicou naquela hora, eu não entendi bem, que ele disse, só não tem o corpo. Ele chegou a dizer, eu matei a menina. Vamos lá, só concluindo aqui o questionamento da colega. Existem pedidos técnicos da polícia junto ao judiciário. Tem um pedido de prisão temporária e um pedido de prisão preventiva. Perfeito. O pedido de prisão temporária, resumidamente, ele serve para auxiliar a investigação, quando há uma suspeita sobre o criminoso. Só que essa suspeita eu preciso provar em papel, que eram provas técnicas. A prisão preventiva é quando eu já concluo o inquérito. Eu tinha um inquérito concluído? Não. E a prisão temporária? Já estava na nossa mira, a depender da documentação, tudo dentro do seu passo a passo. Um trabalho responsável. Então essa é a diferença. Eu entendo demais o questionamento da população. Entretanto, se eu tivesse restringido, o doutor Diógenes tivesse restringido a liberdade dele ali, nós estaríamos incorrendo num ilícito e temos nossas responsabilidades funcionais. Somos profissionais responsáveis. O que eu acho interessante também é que o delegado disse que achar Ana Sofia seria uma questão de honra. E parece que agora as coisas não é bem assim. Agora, se eles já têm nos laudos, porque se você for olhar todo o documento pericial que encerra esse caso, você vai ver que eles dão por certo que quem ceifou a vida de Ana Sofia foi Tiago. Mas se eles têm a certeza, mesmo que não há um corpo de Ana Sofia, por que eles não decidem procurar esse corpo com mais avidez? Pelo menos para nós, ou para mim, que não conheço Bananeiras, quando a gente vê através aqui da televisão, através do celular, através das imagens que são mostradas para nós, o que dá a entender e o que faz parecer é que Bananeiras é um lugar muito sitiado, é um lugar de muita mata, de muitos açudes. Então seria muito interessante, até mesmo como uma resposta para a população, a polícia decidir levantar uma busca mais minuciosa, uma busca mais acirrada atrás do corpo de Ana Sofia, que segundo o próprio delegado disse, era uma questão de honra para ele. O que a gente vai continuar esperando é uma posição do Ministério Público em cima desse caso Ana Sofia, e você pode ter certeza que esse caso só não terminou de vez por sua causa, porque você está sempre nos canais pedindo para continuar, você está sempre aqui comentando, pedindo para que não deixe o caso Ana Sofia simplesmente desaparecer. E eu creio que o motivo do Ministério Público querer se levantar e olhar esse caso de uma forma diferente, de uma forma mais especial, tem muito a ver com você. Então quero te dar meus parabéns aqui, porque você tem sido peça-chave para poder manter esse caso Ana Sofia. Mais uma vez, eu quero aproveitar e pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Nós vamos continuar acompanhando todas as informações do caso Ana Sofia, tudo que a gente tiver, nós vamos estar trazendo para você aqui no canal em primeira mão. Então eu preciso muito do seu apoio, conto muito com a sua ajuda. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto Oficial e eu conto com você.